Então, vocês que permitem a gravação, pessoal, a gente vai disponibilizar essas gravações integrais lá no YouTube do fórum, e depois a gente também vai disponibilizar. O Valdir já tem na internet, mas a gente vai fazer um link com aquele curso que ele deu dos discursos. E aí, a gente vai, o Val permitiu, e vai colocar também esse curso sobre dos 5 discursos. Ele coloca mais um, né? Então, pessoal, hoje a gente vai retornar à leitura do Lacan, depois de um tempo, né? No capítulo 5, a página 74, introdução e resposta a uma exposição de Jean Hippolyte sobre a Wahrnehmung de Freud, embora falem Wahrnehmung. E alguém gostaria de começar a ler esse texto tranquilo? Eu posso iniciar. Bem, Os que estavam aqui da última vez puderam ouvir o desenvolvimento sobre a passagem central do escrito de Freud, a dinâmica da transferência. Todo esse desenvolvimento consistiu em lhes mostrar que o fenômeno maior da transferência parte do que eu poderia chamar o fundo do movimento da resistência. Isolei esse momento que permanece mascarado na teoria analítica, em que a resistência, no seu fundo mais essencial, se manifesta por um movimento de bácula da palavra em direção à presença do auditor, da testemunha, que é o analista. O momento em que o sujeito se interrompe é ordinariamente o movimento mais significativo da sua aproximação em direção à verdade. Aprendemos aqui a resistência no estado puro, que culmina no sentimento frequentemente tinto de angústia na presença do analista. Eu lhes ensinei também que a interrogação do analista, quando o sujeito se interrompe, a qual, por lhes ter sido indicada por Freud, tornou-se para alguns quase automática. Não está pensando em alguma coisa que me diga respeito a mim, analista. Não. É senão um ativismo que cristaliza a orientação do discurso em direção ao analista. Essa cristalização torna apenas manifesto que o discurso do sujeito, na medida em que não chega à palavra plena, em que deveria se revelar o seu fundo inconsciente, já se endereça ao analista. É feito para interessá-lo e se sustenta dessa forma alienada do ser que se chama o ego. só orientando o pessoal que chegou agora, pessoal, a Fê acabou de ler a introdução do capítulo 5, que é a introdução e resposta a uma exposição de Jean Hippolyte sobre a Wahrnehmung de Freud. E ela está ali no número 1, tá bem? Alguém tem algum comentário sobre esse início? Ele fala da resistência. É uma alusão, quem lembra aí do texto sobre a transferência do Freud? Quando Freud diz que quando o analisante para de falar, de associar, isso tem relação com a resistência. Só que aqui ele está também fazendo uma crítica aos analistas que levam muito ao pé da letra o que o Freud falou. No sentido de que esse silêncio tem sempre a ver com a pessoa do analista. Então, ele critica a perspectiva da psicologia do ego. Que, no final das contas, vai aparecer como uma escuta paranoica do analista. Então, quase tudo, ou tudo que o sujeito diz, tem relação com ele na transferência. Então, Lacan está criticando isso, né? O
Val, é curioso, né, porque são muitos os motivos que podem levar o analisante ao silêncio. Pode ser a própria elaboração daquilo que foi corte, daquilo que foi descrição, daquilo que chocou e o sentido vai vir muito depois. É notável que ele tem que fazer essa consideração. Não imaginava que seria por conta dessa psicologia do ego, sabe? Vou continuando. A relação do ego ao outro, a relação do sujeito a esse outro, a esse semelhante em relação a qual inicialmente ele se formou, é uma estrutura essencial da constituição humana. É a partir dessa função imaginária que podemos conceber e explicar o que é o ego na análise. Não digo o ego da psicologia, na psicologia, onde ele é função de síntese, mas o ego na análise, função dinâmica. O ego aí se manifesta como defesa, recusa. Aí está escrita toda a história das oposições sucessivas que o sujeito manifestou à integração daquilo a que se chamara, em seguida na teoria, em seguida somente nas pulsões, as mais profundas e as mais desconhecidas. Os outros termos, nesses momentos de resistência, tão bem indicados por Freud, aprendemos aquilo através de que o movimento mesmo da experiência analítica isola a função fundamental do ego, o desconhecimento. A mola, o ponto sensível da investigação de Freud, eu lhes mostrei a propósito na análise do sonho. Vocês viram aí, sob uma forma quase paradoxal quanto a análise freudiana do sonho supõe, que ele tem função de palavra. Isso é demonstrado pelo fato de que Freud toma o último traço de um sonho, desaparecido no momento preciso em que o sujeito se volta inteiramente a ele. É no ponto preciso em que o sonho não é mais do que um traço, um pedaço de sonho, um vocábulo isolado, que reencontramos sua ponta transferencial. Já evoquei essa interrupção significativa, isolada, que pode ser o ponto de virada de um momento da sessão analítica. O sonho modela-se, portanto, sobre o movimento idêntico. Mostrei-lhes igualmente a significação da palavra não dita, porque recusada, porque verforfen, rejeitada pelo sujeito. Fiz vocês sentirem o peso próprio da palavra do esquecimento de uma palavra. Exemplo extraído da psicopatologia da vida cotidiana. E o quanto também é aí sensível a diferença entre aquilo que deveria ser formulado, a palavra do sujeito, e aquilo que lhes resta para se endereçar ao outro. No caso presente, pelo efeito da palavra her, falta algo à palavra do sujeito, o vocábulo signorelli, que ele não poderá mais evocar com o interlocutor diante de quem, de maneira potencial, a palavra her foi chamada no instante anterior de sua plena significação. Esse momento revelador da revelação fundamental da resistência e da dinâmica da experiência analítica nos leva, pois, a uma questão que se pode polarizar entre os dois termos, o ego e a palavra. Está aí uma questão tão pouco aprofundada. Ela deveria, entretanto, ser para nós o objeto de investigação essencial, que em alguma parte, sob a pena do Sr. Fenkel, encontramos, por exemplo, que é pelo ego que incontestavelmente vem ao sujeito o sentido das palavras. Será necessário ser analista para pensar que tal afirmação está, no mínimo, sujeita à contestação? Mesmo admitindo que o ego seja, com efeito, o que, como se diz, dirige as nossas manifestações motoras e, consequentemente, a saída desses vocábulos que se chamam palavras,
pode-se dizer que, no nosso discurso atualmente, o ego seja senhor de tudo que as palavras contêm? Algum ponto? Ou eu vou finalizando? Eu queria só pontuar o seguinte, que ele cita aí o Fennekel, Fennekel. e ele vai citar bastante ao longo do seminário todo. O Fennekel, ele é um importante nome dessa corrente que, a partir do Lacan, a gente chama de psicologia do ego. Mas vejam, é a partir do Lacan, porque esse pessoal dessa corrente toda de psicanalistas, eles não se nomeiam assim. Eles se nomeiam psicanalistas. Então, quando a gente diz psicologia do ego, é a partir da crítica do Lacan. Tanto é que o Fennekel, ele tem um livrão gigante que se chama Teoria Psicanalítica das Neuroses, que, inclusive, muitos cursos de psicologia usam esse livro, né? Então, a gente tem que entender isso, que nos cursos de psicologia em geral, ensinam psicologia do ego como se fosse psicanálise, e muita gente acha que isso é a psicanálise. Mas a partir da teoria do Lacan, pelo menos, isso deixou de ser psicanálise, é a crítica que ele vai fazer ao longo de todo o seminário 1. Especialmente quando esses autores tratam a resistência. Quem já leu um pouquinho, depois de ter lido Lacan, esse livrão do Fennekel, vê que esses analistas, eles atacam a resistência. Atacam mesmo, né? Já mencionamos aqui aquele seriado estadunidense, Em Tratamento. É um bom exemplo do que é atacar a resistência. É um show de horrores, né? Para quem conhece um pouco o que é a psicanálise. Eu vi ele inteiro. A título de entretenimento eu gostei na época, mas então, revendo agora, Luiz, o que você está dizendo é realmente show de horrores. É ego contra ego. Então, é justamente o que não é psicanálise. Aqui ele tem passagem, um pouco antes, a Fernanda leu ali, né? Ó. Apreendemos aquilo através de que o movimento mesmo da experiência analítica isola a função fundamental do ego, o desconhecimento. Então, a análise, o dispositivo, é para tirar de jogo a dimensão egóica, no qual a gente vive, né? Em boa medida. As sessões é um modo de convidar o sujeito a sair um pouco, pelo menos, da dimensão egóica e dar abertura para o inconsciente. Nesse seriado, pelo contrário, é como se o suposto analista quisesse convencer o analisante, o paciente, né, de teorias que ele, analista, elabora supostamente a partir da psicanálise, né? Então, por isso que é psicologia do ego. É ego tratando de outro ego. É psicologia no amplo sentido da palavra. Ou seja, nada de inconsciente aí na jogada. E, portanto, nada de sintoma também, né? Sintoma não entra em cena. Uma vez que o analista se propõe ali, nesse... Gostei dessa palavra, Valdir, seriado. Nesse seriado, ele se propõe ali a explicar o desandar desse paciente, né? Como se fosse uma espécie de data show ali, mostrando para o paciente uma aula, sabe? E aí é interessante nesse seminário que, além dele bater na psicologia do ego, por isso, ele também vai fazer um resgate à transferência, né? Não, vamos trabalhar a transferência
de uma forma que não seja por essa via, né, enviesada, né, pós o que Freud deixou como legado, né, como trabalho, o que é a transferência. Lacan vai valorizar muito a transferência durante todo o seminário 1. Tem uma outra parte aqui do texto que Valdir falou, né, de aprendemos aquilo através de que o movimento, mesmo da experiência analítica, isola a função fundamental do ego, desconhecimento. E mais acima, ele fala, é a partir dessa função imaginária que podemos conceber e explicar o que é o ego na análise. Não digo o ego na psicologia, onde ele é função de síntese, mas o ego na análise, função dinâmica, que está falando desse dinamismo do inconsciente, né? Que eu achei interessante ele trazer essa... Achei essa diferença, assim, sei lá, me chamou a atenção, achei clara, quando ele fala desse eu na análise e desse eu da psicologia. A questão do ego ou do eu em análise, um dia que eu não participei, vocês discutiram o esquema L do Lacan, lembram? Então, ele tem o eixo imaginário, que é de eu em relação ao eu, né? Então, eu do sujeito e eu do analista. Então, ele chamado esquema L ou esquema Z, porque ele também tem o formato de Z, né? Então, aqui a gente tem o eixo imaginário, o eu do analisante e o eu do analista. Na psicologia do ego, não se sai desse eixo da consciência. Agora, na análise, na psicanálise propriamente dita, é quando o analista não responde desse lugar onde ele é invocado pelo analisante, somente quando ele não responde desse lugar é que a análise ela pode bascular para o outro eixo, onde tem o inconsciente aqui embaixo, né, a dimensão simbólica, e o sujeito aqui em cima. E aí já a gente tem que teorizar o que é o sujeito para a psicanálise, né? Justamente ele não é o eu, não é o ego. Então, somente a partir de uma posição de não correspondência, uma posição de não resposta, o que não é ficar em silêncio integralmente, né? É não responder nesse eixo imaginário, que a análise pode se dar. Estou fazendo um paralelo à discussão do livro do Bruce Fink. Flávio, eu achei legal você apontar essa questãozinha dessa nota que ele coloca, né, do ego como síntese, do ego como função dinâmica, né, para a psicologia e para a psicanálise. Achei bem legal apontar isso. A gente pode até retomar, né, ali o texto do narcisismo, do eu, enquanto no começo, né, ali, enquanto autoerotismo, né, para se passar para uma outra coisa, onde Freud coloca ali, né, mas acho que eu vou preferir também deixar falar mais sobre isso no decorrer do texto, que vai ser mais oportuno, ao meu ver, falar dessa transferência, né, na via imaginária. Também Lacan vai ressaltar a importância dele também, né?
Bom dia, seu Scott. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. O pessoal que eu não dei bom dia ainda. O pessoal Camila, o Lucas, o Denis. Bom dia, gente. Tu falou Scott, ô William? Achei que você estava falando do whisky. É um bom Scott. E alguém... O meu Scott é italiano, não é escocês. Scott. Scott. Com I. Eu queria retomar o que a Flávia disse, né? Alguém podia falar um pouquinho mais sobre a questão do ego como síntese e o ego como função dinâmica? Isso me escapou. Acho que ou é para você, Lucas, ou é para a Flávia, que eu não queria endereçar. Então, eu gostei dessa frase onde ele faz essa diferença, e o que eu entendo de como síntese e como função dinâmica é que, para análise, o eu na análise, ele tem essa função dinâmica, tanto é que em alguma parte aqui do texto, ele utiliza o termo que o Valdir falou de báscula, aquela coisa que está sempre em funcionamento, né? Então, eu entendo essa função dinâmica do eu na análise nesse sentido. E do eu na psicologia, como função de síntese, como algo que... Fecha. Oi? Como algo que fecha. Como algo que fecha e não está em movimento. Ele fechou ali, ele condensou ali, é isso, pronto, segue, vida que segue, vamos à frente, entendeu? Sim. E o inconsciente, o eu na análise, não, é uma coisa mais dinâmica, um movimento de báscula mesmo. Então, eu entendo assim, mas não sei se alguém pode completar mais alguma coisa, talvez eu tenha entendido de uma forma simples demais, não sei. Eu achei que não foi simples, não. Bem não. Pelo menos, da forma como eu entendi também, foi bem ao encontro. Síntese, né? O Will, antes de você terminar de falar, o Will acho que alcançou, né? O que é a síntese, como fechamento do que sou, né? O Lacan vai chamar isso de dimensão paranoica do eu. Paranoica em que sentido? No sentido de que o sujeito se confunde com ele mesmo. Eu sou mais eu, né? Eu sou o que sou, eu sou isso. Mas aí é no sentido estático, não o isso freudiano de algo que se pode ser também. E esse segundo isso seria, aí sim, a dimensão dinâmica do eu, né? Legal. Porque por mais que nos analisamos, alguma dimensão de eu é salutar que a gente tenha, né? O problema é quando a gente se fixa no sentido do que somos. Inclusive, tudo aquilo que critique isso no qual a gente se fixa, a gente toma paranoicamente, agressivamente, né? A subjetividade fascista é um bom exemplo desse eu como síntese, como sentido único. A gente vê isso na vida cotidiana também, né? Por exemplo, nas torcidas de times, né? Uma ofensa ao meu time é uma ofensa a mim. E eu posso, então, se eu estou nisso, responder agressivamente e até violentar aquele que agrediu o meu time, com ofensas. Ou até no sentido mais banal do neurótico, né, que se ofende muito facilmente. Esse dinamismo que se dá na análise, né? Justamente quando
se tem ali, né, o eu enquanto tomado de fora, enquanto sendo algo de fora, né? Já que lá no narcisismo, Freud coloca que não se há essa dimensão, né? Não se faz essa ideia de que tudo aquilo que você recebe, ele vem de fora, né? O alimento, o carinho, o afeto. E aí quando você se dá conta, né, de que existe algo de fora, né? Então o eu é o outro. E aí na análise, né, falando aí desses termos de síntese e o outro é dinâmica, né? A síntese, eu entendo isso como um signo, né? Por exemplo, tomando um exemplo mesmo, o sintoma. O sintoma enquanto um signo, né? Enquanto resposta, enquanto aquilo que o sujeito quer se ver livre. Enquanto que no dinamismo, nesse processo dinâmico, a gente tem um sintoma que se desloca para um outro sintoma, né? O sintoma que toma o estatuto, né, de enigma, justamente por passar por essa metamorfose, né? O que é isso? É quando essa resposta passa a ser uma questão. É quando ele se depara com, através da palavra, aquilo que ele tem desejo, né, de saber. E aí isso vai, né, ali na relação transferencial também com o analista, já não está mais naquela posição demandante, né? Depois de um outro momento ali da análise, já não está mais naquela posição demandante da pessoa, do analista, né? Mas sim mais implicado no seu discurso. Então, e aí isso não se faz em qualquer lugar, né? Não, não, o sujeito não vai fazer isso para qualquer pessoa, né? E aí também dá para se entender aí que o analista, então, ele completa, né, o sintoma. Em algum momento, Lacan vai falar isso, mas aí eu lembro do Quinek cita isso, né? No 4+1, o analista completa o sintoma porque é justamente o analista que testemunha essa metamorfose, esse deslocamento de um sintoma para outro. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da dimensão narcísica do eu, né? Como o Valdir lembrou, essa dimensão paranoica também. É uma passagem muito interessante no próprio Seminário 1, né? O Lacan faz uma referência a uma historinha do Barão de Munchausen, né? Tinha um sujeito que tinha que atravessar um rio, não tinha ponte, não tinha barco. Aí o sujeito tem uma ideia brilhante, né? Ele se levanta pelos próprios cabelos e atravessa o rio. Isso seria uma referência a essa dimensão narcísica do eu, em que o sujeito desconsidera todas as determinações históricas, sociais do eu, né? Eu sou eu me levanto pelos cabelos e eu sou eu, né? Atravesso o rio. Só para lembrar essa historinha aí do Seminário 1 que o Lacan coloca. É muito interessante essa fábula. Talvez o Lacan tenha lido no Marx, porque ele também usa a mesma fábula para
Vejam que interessante, são questões homólogas, né? O tratamento do sujeito e o tratamento da sociedade. O Marx usa essa mesma fábula para mostrar que não dá para sairmos do capitalismo usando as próprias formas sociais do capitalismo. Da mesma forma que o sujeito não consegue se desalienar da sua dimensão egóica, usando apenas o próprio eu, né? Então, essa fábula que o Sérgio lembrou. O sujeito caiu no buraco, como é que ele sai do buraco? Ele sai puxando os próprios cabelos, o que não é possível, né? Então, não é possível sair do capitalismo pelas próprias formas sociais do capitalismo, e não é possível se analisar pelo próprio ego, apenas. Aqui, eu gostaria de fazer só um apontamento no sentido de como que é curioso o fato da gente ter sujeitos que buscam, através de processos, seja pela psicanálise, seja pela crítica marxista, desalienar o sujeito, e como aqui eu vou colocar o Paulo Freire também, porque o Denis trouxe aí a dimensão do signo, significante, significado, e como que existe uma resistência tão grande para que esse sujeito permaneça, na sua medida, alienado, e na medida do próprio capital, alienado também. Como existe movimentos muito contrários à psicanálise, movimentos muito contrários à crítica marxista, movimento muito contrário a uma pedagogia da autonomia, como é resistente, né, tudo. Só acho que encontrou esse momento aqui, essa conversa. Fê, você quer continuar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque é bastante... Eu queria só pontuar a importância do que o Denis colocou, né? A gente diferenciar a dimensão do signo da dimensão do significante, e que a análise é a própria passagem da dimensão de signo, que é a função de síntese do eu, né? Para a dimensão significante que se abre para o inconsciente. Em que página do PDF vocês estão? Renan, você está lendo o PDF? Não, eu estou no papel também. No PDF, seu Scott, a gente está uma página... Eu tenho o PDF aqui. Tá. 65, Pronto. acho. 65? Isso. 68 do livro e 65 do PDF. Ok. Busca ali a palavra alemã do emaranhamento ali, Verschlungestein. Verschlungerheit. O meu PDF é página 69, mas aí talvez seja... Encontrou, seu Scott? Estou procurando aqui. Vem uma sequência de perguntas e ele coloca: o sistema simbólico é formidavelmente intrincado e marcado por essa Verschlungenstein. Verschlungerheit. Tudo no alemão é Stein, tá? Está em itálico, por isso que eu falei, porque é mais fácil de encontrar quando está em itálico. Depois que ele fala do Signorelli, está em itálico também. Daquela historinha que o Freud fica, ele consegue descobrir essa questão, né, de onde vem. Achou? Achei a página, só não achei o trecho aqui. É o momento da resistência, né? É isso? A gente está no capítulo 5, Introdução à Resposta
a uma exposição do Jean Hippolyte sobre a Fahrenung de Freud. Mas é isso mesmo. Em cima dessa página, William, está escrito isso. O Ah, momento da resistência. Ah, É sim. nessa página que tem escrito isso. Se você encontrar o número 1, 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo, que vai começar agora. O sistema simbólico é formidavelmente. Começa assim o parágrafo, Sérgio. Pode continuar a leitura aqui que eu vou me achando aqui. Fê, sua voz belíssima, né? Clara. Continuar? Não. Agora que eu sei falar Vergehung... Opa, não tanto, mas vou tentar. O sistema simbólico é formidavelmente intricado. É marcado por essa Vergehungentheit, propriedade de intercruzamento que a tradução dos escritos técnicos verteu por complexidade, o que é, ó tanto, muito fraco. Vergehungentheit designa o intercruzamento linguístico. Todo símbolo linguístico facilmente isolado não é solidário somente do conjunto, mas se recorta e se constitui por toda uma série de afluências, de sobredeterminações oposicionais que se situam ao mesmo tempo em vários registros. Esse sistema de linguagem no qual se desloca o nosso discurso não será algo que ultrapassa infinitamente toda a intenção que ali podemos colocar o que é somente momentânea e que é somente momentânea? É precisamente com essas ambiguidades, com essas riquezas implicadas desde agora no sistema simbólico, tal como foi constituído pela tradição na qual nos inserimos como indivíduos, bem mais do que soletramos e o aprendemos, é com essas funções que joga a experiência analítica. A todo instante, essa experiência consiste em mostrar ao sujeito que ele diz mais do que pensa dizer, para não tomar a questão senão por esse ângulo. Poderíamos ser levados a tomar a questão sob o ângulo genético, mas seríamos tão arrastados numa investigação psicológica que nos levaria tão longe que não podemos abordá-la agora. Parece, entretanto, incontestável que não é a partir da aquisição do controle motor revelado pelo aparecimento das primeiras palavras que podemos julgar sobre a aquisição como tal da linguagem. As contagens de palavras que os observadores se satisfazem em registrar deixam intacto o problema de saber em que medida as palavras que emergem com efeito na representação motora emergem precisamente de uma primeira apreensão do conjunto do sistema simbólico como tal. Os primeiros aparecimentos, a clínica, o manifesta, tem uma significação toda contingente. Todo mundo sabe que diversidade aparece na locução da criança, os primeiros fragmentos da linguagem. E sabe-se também como é surpreendente ouvir a criança exprimir advérbios, partículas de palavra, alguns talvez, ou ainda não, antes de ter exprimido uma palavra substantiva, o menor nome de objeto. Essa posição prévia do problema parece indispensável para situar toda observação válida. Se não chegarmos a aprender bem a autonomia da função simbólica na realização humana, é impossível partir dos fatos sem cometer logo os mais grosseiros erros de compreensão. Como aqui não é um curso de psicologia geral, indubitavelmente não terei ocasião de retornar a essas questões. Isso tem relação com o que o Denis falou há pouco, né? Não à toa ele traz aqui a questão da criança e a abertura que a criança tem, muito mais do que os adultos, pelo menos os adultos médios que temos nessa formação social, né? Que é bastante alienante.
a facilidade que as crianças têm, a abertura que elas têm para a dimensão significante. Tratar crianças mostra bem isso, né? O Quiné, no livro Descoberta do Inconsciente, ele traz vários exemplos, né, de como a criança está aberta ao significante. Um exemplo disso, dessa abertura também é a facilidade para se envolver na linguagem digital, né? A criança, sim, eu lembro quando eu trabalhei numa clínica de reabilitação, e aí não é reabilitação no sentido de dependentes químicos, não, é reabilitação no sentido de questões físicas também, né? E aí era um público criança, infantil, né? Que era num setor onde eu estagiei. E eu peguei um paciente para atender, e aí ele ficou comigo por um tempo, de um ano. Ele veio com um aninho e pouco. E era interessante essa dimensão, né? Significante, assim, a construção dele, né? O Freud vai chamar isso de fordar, né? Presença e ausência. Então, ali naquela sala, onde tinha muitos brinquedos, ele gostava de um, não sei, acho que todo mundo já viu aqui, é um que você bota a bolinha e tem uma escorregadeira. Então a bolinha ele vai rodando, rodando, rodando até chegar ao seu destino, né? Teve um certo dia que esse brinquedo foi para uma outra sala, quando eu fui atender ele. E só ficou a bolinha. A bolinha era branca, né? Geralmente essas bolinhas são o mesmo material de bolinha de gude, né? Era uma bolinha branca. Só ficou a bolinha branca. E não ficou. O brinquedo estava numa outra sala. Então ele pegou essa bolinha branca e começou a futucar naquele fogãozinho, né? Que tem umas panelas, tem um forno, né? Ele é bem pequenininho também, esse fogão. E aí tem talher, né? Ele ficou mexendo ali. E de repente, o moleque fez um ovo cozido, né? Com a bolinha. Então é interessante, né? O atendimento com criança. Quando se tem essa ausência, presença e ausência, né? Justamente a ausência para que se possa criar algo, né? Para que se possa presentificar algo. Uma possibilidade da gente ver também para a gente como adulto, de que a gente diz muito mais do que a gente pensa dizer, é só fazer a leitura de um poema e todo mundo falar o que pensa sobre esse poema, o tanto de sujeito que vai vir nesse poema. Cada um vai fazer um recorte, a gente tem nossas experiências, a gente tem nosso modo de ver, as palavras têm representação situada, a gente é contextual, então o Lucas tem uma experiência linguística completamente diferente aí no Amazonas, vai ampliando, o sujeito vai ampliando também esses significantes. Aqui a gente tem banana, né? Que a banana é diferente aqui, o nome, essas coisas. Os nomes eles vão ampliando também as cadeias e vão criando, gerando possibilidades aí de. Não sei, eu entendo a ideia da criança, acho que é isso mesmo. A criança ela faz experimentações com a linguagem sem nenhum tipo de sem rechaço, né? E ela gosta, a gente gosta, a gente ri, estimula. Mas a gente faz também as piadas de namoros aí, o pessoal, quando está namorando, volta a ser criança aí.
e fala outra linguagem, outro... É um encontro com o significante de uma forma diferente também, né? Valeu, Denis. Alguém quer terminar? Que chama a Fernanda? Eu vou convocar alguém aí agora. Eu vou fazer a leitura, então, do 2. Tá bom. E... William, um último comentário sobre essa questão Sim. aí. O Quiné mesmo, ele cita o Manuel de Barros, né? Se eu não me engano, é mais ou menos assim que o Barros diz, sobre o criançamento das palavras, que a gente acaba perdendo quando a gente se aliena muito quando adulto, e ressalto, né, nessa formação social bastante alienante, porque pode haver adultos não tão alienados na função de síntese do eu, né, e que, portanto, tem uma abertura maior para o simbólico, é o que uma análise visa produzir, né? Então, ele traz exemplos lá de como a criança ela está bem aberta ao significante, ao duplo sentido, ao trocadilho, ao xiste, ou seja, tudo que a análise tenta restabelecer no sujeito. O seriado Chaves mesmo, né, que são personagens de 8, 9 anos, mostra bem isso. O quanto o trocadilho aparece ali, a palavra de duplo sentido, etc. Um dos exemplos que o Quiné dá, que eu acho muito legal, é da criancinha que chega pro adulto e pergunta: eu quero conhecer também o Gustavos Unidos. Ela ouve no duplo sentido a palavra Estados Unidos, né? Que provavelmente alguém disse a ela que alguém ia conhecer os Estados Unidos. Ele dá outros exemplos também, bem interessantes. Mas se fosse assim, a análise ela não tornaria o sujeito todos poetas? É o que o Lacan diz, né? Que o analisante faz poesia no divã. E que o Marx foi um grande poeta, porque fez um grande movimento social. Ele diz no mesmo parágrafo de um dos últimos seminários. Bem, eu diria que somos todos poetas se não insistíssemos tanto em compreendermos uns aos outros, né? Tem um livro mesmo do Bruce Fink, que o título é uma coletânea de artigos dele, que é Against Understanding, né? Contra a compreensão. Que ele diz que a prática psicanalítica é contra compreensão, né? Um contra compreensão. Né? E a gente pensa, poxa, né? Uma prática psicoterapêutica que não quer que a gente compreenda o que está acontecendo, como funciona, etc. e tal. E é muito interessante isso, né? Esse conceito, esse pensar a compreensão e de como é um conceito imaginário, né? De um eu imaginário. A gente está se compreendendo, de compreender a situação o tempo todo. E de que se não fosse por isso, eu diríamos que somos todos poetas, né? Se poderíamos estar brincando muito mais com a materialidade, né? A materialité, né? Simplesmente do significante. Qual o nome do livro? Against o quê? Understanding, contra a compreensão. Né? Talvez, Lucas, o problema não seja tanto só a compreensão, porque a compreensão é um dos momentos lógicos, né? Como diz o Lacan, querer compreender muito rápido. Né? Sim, verdade, bem colocado, Sérgio. Essa compreensão, esse understand, essa compreensão é bem isso, né? Se compreender muito rápido, se eu não te compreendo agora, né, a gente não se comunica, não se compreende, não se consegue se falar, não tem entendimento. Entendimento, né? Uma outra tradução, poderíamos dizer, né?
E que entendimento é esse, né? William, são dois livros, aliás, são duas coletâneas de artigos dele com o mesmo título. Interessante isso, Lucas. Na análise aparece muitas vezes, o paciente está falando e ele pergunta, está entendendo? Bom, o analista não responde nem que sim, nem que não. Quando muito, ele diz, continue. É uma forma de não responder falando algo, né? Naquele esquema que eu falei para vocês, de não corresponder discursivamente do lugar onde o analisante nos toma, nos coloca, né? Eu gosto muito também do gesto, tá entendendo? Que esse ele não é necessariamente sim, ele é tô acompanhando, sabe? E aí, essa questão do não entender me faz voltar de novo, sabe? No poema da Clarice Lispector, né? Ali tem um primor do que é esse trabalho também, né? De não entender, não compreender, né? E ela diz, né, que o bom é ser inteligente e não entender, né? É uma bênção estranha como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. E aí dá para a gente entender aí também esse lugar do se autorizar analista, né? Também enquanto se autorizar no lugar, né, da ignorância em relação à história do outro. Ignorância que é douta, porque é um saber ser ignorante, né? Não é qualquer ignorância de não saber. Vamos lá? Hoje, penso só poder introduzir o problema do ego e da palavra. Ele fala assim, não é que questão de psicologia geral, e não vai poder fazer isso. Partindo, é claro, da maneira através da qual se revela na nossa experiência. Esse problema só podemos colocá-lo a partir do ponto em que está a sua formulação. Não podemos fazer de conta que a teoria freudiana do ego não existe. Freud opôs o ego ao isso, e essa teoria impregna as nossas concepções teóricas e técnicas. E por isso que hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto que se chama É Negação mesmo? Isso. Denegação, Então, Werner. a denegação é a melhor tradução, né? Mas na Imago está a negação. Tá. Da Fahner nunca. Então, eu vou colocar negação, denegação, enfim, renegação. Como o senhor... A negação, como o senhor Hipólite me fazia observar há pouco, é denegação e não negação. Ah. Como se traduziu em francês. É sempre assim. Olha o eu como síntese, que fica antecipando que vai... É sempre assim que eu penso, é sempre assim que eu mesmo o evoquei nos meus seminários, cada vez que tive ocasião de fazê-lo. E a gente está no seminário 1, mas tem o seminário 0, né? O texto é de 1925. É posterior ao aparecimento dos artigos concernentes à psicologia do eu e a sua relação com isso. Em particular, é posterior ao artigo do Das Ich und das,
Como é mesmo esse texto? O eu e o isso. O eu e o isso, né? Da Zif. Espera aí que alguém quer participar. A Fer. Ela caiu. Fer. Bem. Ah, é a Fer. Se levantou. É que só o nome Fer. Então, o eu e o isso. Freud retoma ali essa relação, sempre viva para ele, do ego com a manifestação falada do sujeito na sessão. Pareceu-me, por razões que vocês verão se manifestar, que o Sr. Hipólite, que nos dá a grande honra de vir aqui participar dos nossos trabalhos com sua presença, mesmo com suas intervenções, poderia nos trazer o testemunho de uma crítica sustentada por tudo que conhecemos dos seus trabalhos anteriores. O problema em causa, como vocês vão ver, não interessa nada menos que toda a teoria, senão do conhecimento, pelo menos do julgamento. É por isso que lhe pedi, sem dúvida, com um pouco de insistência, que aceitasse não apenas me substituir, mas trazer o que só ele pode trazer a um texto do rigor do Die Vernunft, do a denegação. Acredito que haveria aí dificuldades para um espírito que não fosse formado nessas disciplinas filosóficas, de que não poderíamos prescindir na função que ocupamos. Nossa experiência não é a de um esfrega-esfrega afetivo. Não temos de provocar no sujeito retornos de experiências mais ou menos evanescentes, confusas, em que consistia toda a magia da psicanálise. Estamos, pois, plenamente no nosso dever, escutando, a propósito de um texto como esse, as opiniões qualificadas de alguém que era exercitado na crítica da linguagem e formado nas disciplinas filosóficas. Esse escrito manifesta uma vez mais o valor fundamental de todos os escritos de Freud. Cada palavra merece ser medida pela sua incidência precisa, seu acento, sua vez particular. Merece ser inserida na mais rigorosa análise lógica. É nisso que se diferencia dos mesmos termos agrupados, mais ou menos vagamente por discípulos, para quem a apreensão dos problemas foi de segunda mão. Se é que se pode dizer, e nunca plenamente elaborada, de onde resulta essa degradação da teoria analítica que se manifesta incessantemente nas suas hesitações. Antes de dar a palavra ao Sr. Hipólite, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma intervenção que ele fez ao longo de uma espécie de debate que tinha provocado uma certa maneira de apresentar as coisas a respeito de Freud e das suas intenções relativas ao doente. O Sr. Hipólite tinha então dado razão a Z um auxílio. Até que ele apresenta, né, o Hipólite. Continua, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Aqui é só a apresentação. Parece que o senhor Hipólite diz assim, um auxílio momentâneo, né? Um auxílio momentâneo. Ele... Sim, um auxílio momentâneo. Tratava-se vocês de lembrar, vocês se lembram, de ver qual era a atitude fundamental, intencional de Freud relativamente ao paciente, no momento em que pretendia substituir a análise das resistências pela palavra e essa subjugação que se opera pela sugestão ou pela hipnose. Eu tinha me mostrado, então, muito reservado sobre a questão de saber se havia aí em Freud uma manifestação de combatividade e mesmo de dominação, relíquia do estilo ambicioso que poderíamos ver trair-se na sua juventude. Acredito que um texto é bastante decisivo. É uma passagem da psicologia coletiva e análise do eu. É a propósito da psicologia coletiva, isso é, das relações ao outro, que o eu, enquanto função autônoma, é pela primeira vez introduzido na obra de Freud. Simples observação que faço hoje porque ela justifica o ângulo sobre o qual eu mesmo o introduzo a vocês. Essa passagem está no capítulo 4, intitulado Sugestão e Libido. Assim, se está preparando para admitir que a sugestão, ou mais exatamente a sugestionabilidade, é um fenômeno primitivo e irredutível,
um fato fundamental da vida psíquica do homem. Tal era também a opinião de Bernheim, de quem eu próprio pude ver, em 1889, os esforços extraordinários. Mas lembro-me de que, já então, eu experimentava uma espécie de revolta surda contra a tirania da sugestão. Quando a um doente que se mostrava recalcitrante gritava-se: "O que é que você faz? Você se contra-sugestiona?", eu não podia deixar de pensar que se exerciam sobre ele uma injustiça e uma violência. O homem tinha certamente o direito de se contra-sugestionar, quando se procurava submetê-lo pela sugestão. A minha oposição tomou mais tarde a forma de uma revolta contra a maneira de pensar segundo a qual a sugestão, que explicava tudo, não teria ela mesma necessidade de nenhuma explicação. E mais de uma vez citei a esse propósito a velha brincadeira. Se São Cristóvão suportava Cristo e se Cristo suportava o mundo, diga-me, onde é então que São Cristóvão pôde colocar os pés? Pôde colocar os pés, não é? Eu fiz uma pergunta, né? Verdadeira revolta, portanto, que experimentava Freud diante da violência que a palavra pode comportar. Essa tendência potencial da análise das existências que Z testemunhava outro dia é precisamente o contrassenso a evitar na prática da análise. Acredito que, a esse respeito, essa passagem tem todo o seu valor e merece ser citada. Agradeço-lhe ainda pela colaboração que ele quer nos dar. Peço ao Sr. Hipólito que, segundo o que ouvi dizer, quis consagrar uma atenção prolongada a esse texto, que nos traga simplesmente o seu entendimento. Ler-se-á a exposição de Hipólito nos escritos, aí tem a página, Figuras do Pensamento Filosófico, é isso mesmo? De la pensée philosophique, né? Do pensamento filosófico, escrito por ele. Pois não. E, pessoal, aqui ele remete justamente à exposição do Jean Hippolyte, né, sobre a leitura do texto do Freud. Eu acho que aqui a gente tem vários caminhos para seguir estudando. Ou a gente dá por lido esse texto do crítico do Jean Hippolyte, ou a gente vai lá e lê o texto nos escritos. Um outro percurso maior ainda seria, antes ainda, ler ou reler, né, depende de quem leu já, o texto A Negativa do Freud, primeiro, depois ir no comentário do Jean Hippolyte, para depois voltar nesse ponto. São formas de estudar, né? Ou mais ou menos aprofundadas. Então, acho que a gente tem essas opções. Esse texto do Freud, ele é bastante importante. Então, lá ele teoriza esse mecanismo psíquico da neurose, que é a denegação. Eu acho interessante a gente voltar ao Freud. Eu também ia dizer isso, Sérgio, que eu também voltaria, Valdir, nesse texto A Negativa, depois leríamos esse pedacinho lá dos outros escritos ou escritos? Outros escritos, né? Não, escrito. Os escritos. E aí voltávamos para o texto. Esse trabalho é o dinâmico, né, do eu. Vamos... Só que esses escritos, acho que é do Jean Hippolyte, né? Não é do Lacan. Isso, é comentário falado sobre a Ferneinung de Freud, né, do Hippolyte. Não, mas está nos escritos também. Tá, é página 879 da versão francesa original, né? 893 aqui. Pessoal, então por que a gente não volta para o Freud, faz a leitura do Freud? Assim, a gente pode fazer o seguinte, a oficina, ela é oficina de leitura, então onde a gente, né, tocar no texto, a gente pode seguir. Eu acho que a gente poderia fazer a leitura,
fazer a discussão, igual a gente teve o caso, a gente fez a mesma coisa com o Homem dos Lobos. Então, a gente faz a leitura e a gente faz um movimento de conversa aqui sobre esse texto do Freud. Agora, se eu me recordo, eu não sei se eu me recordo bem, não. O seu Scott, a gente leu esse texto lá na ARI, ou no Enlaces? Qual? Esse texto do Escritos aqui? Não. Não, né? A gente leu tanto texto dele lá que... E aí a gente pode fazer o mesmo movimento também, depois, mais para diante, de ler esse comentário do Hipólito. Eu tenho mais desejo, vontade de ver essa questão dos textos freudianos, sempre recuperar o texto freudiano. Não dá para te ouvir, Elizabeth? Está desligado o microfone. Desculpa, colegas, mas é que eu estou falando aqui, não é com Ah. vocês. Perdão, perdão. Tudo bem. E aí, o que vocês acham da gente fazer a leitura, então, do texto do Freud? Eu sou a favor, e o texto do Hipólito também é curtinho, não vou dizer que é simples, mas é curto aqui, e o texto do Freud eu acho fundamental, essencial, a gente continuar a leitura. A única coisa que eu sugiro, não sei o que vocês acham, era ler junto. Trazer... Então, eu ia falar justamente disso também, mas conclua. Era no próximo encontro, que é daqui a 15, que a gente trouxesse esse texto e lesse o texto juntos. Essa é a minha sugestão, ao invés da gente trazer lido e trazer questões, eu sugiro isso. Apoiado. Flávio, porque vamos e convenhamos, é muito comum a gente acabar não lendo, né? No final das contas, se for sozinho, muitas vezes. Afinal de contas, como é que é o nome do seminário? Os escritos técnicos de Freud, não é isso? É isso, né? Sempre importante a gente voltar a Freud. Eu gosto, assim, mesmo que eu já tenha lido, eu gosto de experimentar outras dinâmicas dessa leitura, né? Tem uma atividade do fórum daqui de Niterói que se chama Revisitando os Clássicos, por exemplo, né? Então, eu gosto desse movimento de retomar o Freud, já que são as escritas técnicas, né? Técnicas não no sentido daquilo que deve-se ou não fazer, mas no sentido de conceito, né? Retomar alguns conceitos, eu acho muito importante. E aí depende de como será feito, né? Se a gente vai ler junto, se cada um vai ler e depois discutir, eu topo fazer a leitura. Não importa a gente falar sobre, já que é um grupo, né, de leitura, uma oficina de leitura, eu não sei como é que é isso para vocês aqui, né? Mas eu não tenho, assim, nenhuma pressa de concluir logo algum texto ou alguma página, né? Por mim, eu sou muito à vontade com isso. Né? E é bom que se produza aí um trabalho, né? Quando a gente encontra alguma coisa mediante a leitura. Eu proponho que a gente retome o Freud, esse texto aí do Freud, e que leiamos juntos, como foi sugerido. Bem, então, acho que a gente tem duas posições. Eu sou a favor da gente fazer a leitura como uma experiência mesmo, como uma experiência. A gente faz a leitura prévia e a gente faz, então, a troca aqui. Mas vamos fazer o seguinte, ó.
vamos fazer uma votação. A gente, quem é a favor da gente fazer a leitura aqui, levante a mão, porque é só pôr a mãozinha aí, ó, assim. Então, a gente tem a Fê, seu Scott, Elizabeth, a Flávia, o Renan, Camila. Alguém faz a contagem dos votos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ali embaixo fala, William. 7. Ó, 7 pronto. pessoas levantaram as mãos. Então, pronto, né? Então, 8 pessoas. Então, 8. A maioria acabou. Então, a gente faz a leitura. Peraí, dá a maioria mesmo? É. Os que não levantaram optam pela outra opção, né? É isso. E aí, tudo bem. Então, a gente faz o seguinte, eu vou disponibilizar no... Foi por pouco. Ó, o outro querendo dar golpe na democracia aí. Ainda bem. Não é golpe, só observei que foi por pouco. E aí... E aí a gente, então, faz isso, a gente faz a leitura do texto do Freud, é muito agradável, né? O Freud, ele tem uma dimensão também que é muito diferente do Lacan. E então a gente se encontra na próxima quinzena e aí fiquem todos despreocupados, a gente faz a leitura em conjunto. Você vai disponibilizar, William, algum PDF? Vou. Você está pensando em trabalhar com qual editora? Eu queria saber se já tem alguma publicação pela Autêntica, a nova, né? Autêntica, né? Eu estava procurando isso aqui agora nos meus, eu também não tenho certeza. Da Autêntica ainda não saiu. Que pena, né? Eu indico a tradução antiga das letras? Antiga 2013, eu acho, né? 2010. Nossa, vocês consideram a tradução, a Companhia das Letras, a tradução antiga, para mim é a que mais há de atualizado, né? Porque eu comecei com aquela capa preta, sabe? E depois eu fui indo para a Editora Imago. Então, mesmo assim, na Editora Imago tem muitos equívocos, né, de tradução. Então, Companhia das Letras, quando eu vejo, eu fico, nossa, que leitura mais, né, mais pertinente, né? Ô, Denis, eu não vou nem falar aqui o ano da minha da Imago, tá? Acho que a gente tem que mudar de assunto e ir pelo PDF do William e pronto. Porque a minha é bem velhinha. Mas, Denis, eu estava concluindo o que eu quis dizer com antiga, né? A primeira tradução, assim que os direitos foram liberados, é do Luiz Alberto Hans, que saiu em 2010, se não me engano. Antes da Autêntica e da Companhia das Letras começarem a traduzir. Ele tem uma tradução do texto A Denegação. Embora ele tenha mantido, eu acho, no título A Negação, no corpo do texto, eu acho que está bem melhor do que a da Imago, né, que serve para nós como documento histórico, praticamente, porque já temos traduções muito melhores. É antigo também em relação à da Autêntica que a gente está esperando sair, né? Que tem sido a melhor tradução ultimamente. Fora os comentários da Autêntica. Desculpa. São muito bons. Desculpa, Fê. Imagina, tem alguma informação sobre aquela edição da COSAC? Ou não, ninguém tem? Essa editora tem feito tradução de alguns textos, né, mais esparsos. Não é a proposta de uma reunião maior de textos, né? Não, é só o textinho, ele está perdido ali, tem umas edições antigas, né, 2014 também, que acho que foi quando foi lançado, e depois a editora não estava mais, é Marilene Caroni.
a tradução. Enfim, só para comentar. Queria saber se tinha algo. A Marilene é interessante. Inclusive, ela fez o prefácio das memórias do Schreber, que são bem interessantes. Tem a negativa ou a denegação? Como é que eles traduziram? A negação, eles traduziram. Não, a negação também, né? Uhum. Mas provavelmente em PDF vão ser outros textos mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Do livro ali do Freud, para a gente poder acertar aqui, né? Do livro do Freud, né, a psicologia coletiva é a psicologia das massas, né? E a análise do eu. Especificamente, a gente vai ler o trecho que o Lacan coloca. O que a gente vai fazer? Porque... Não, aí eu acho que ele só trouxe um parágrafo para falar pontualmente do que ele estava comentando. É diferente do texto negativa, que é todo ele, que vai desdobrar em várias coisas, inclusive a Bejarung, essa palavra em alemão, que vai ser importante para o Lacan depois pensar a psicose também. Eu acho que não é o caso de reler, nesse momento, a psicologia das massas. Ele retira tudo isso que está em itálico, é exatamente como está no texto lá do Freud, que ele retira e coloca aqui. E aí é sobre esse pedaço do texto é que ele fala... Sim, mas que texto é esse? Psicologia das massas. Psicologia das massas e... Análise do eu. Né? É que eu estou com um livro aqui, mas eu queria que a gente recortasse o que a gente vai fazer, só para ficar para um próximo encontro. É a denegação do Freud, o texto, né? Tá bem. Eu vou mandar ali no grupo, para o pessoal... Vocês leem EPUB, pessoal? Sim. Eu vou mandar duas versões. Eu vou mandar uma em PDF e uma em EPUB. Aí o pessoal que gosta de ler em EPUB, porque ele é muito mais leve, né? E aí a gente pode fazer... Mas é essa tradução que eu sugeri? É a da Companhia das Letras, né? Não, o que eu sugeri é a do Luiz Alberto Hans. É da Civilização Brasileira? Não, saiu pela Imago. A editora é Imago. O Luiz Alberto Hans, o Hans tem uns textos do Freud, que ele traduz, e o que o Valdir deve estar falando é dessa tradução do Hans desse texto. Isso. E aí é editado pela Imago. Não são as obras de Freud da Imago. Isso. É o Hans editado pela Imago. Eu gosto desse moço. Eu não tenho esse do Hans, mas é muito bem falado. Tá. Eu vou atrás e aí o Val tenho certeza que tem, né, Val? Tem, sim. Tá bem. Tchau, gente. Boa semana. Boa semana, um abraço. Espero que vocês sonhem muito. E até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Até mais, pessoal. Tchau, Pablo. Tchau, Denis. Tchau, tchau. Parabéns pela participação. Gostei muito do que você falou sobre o significado lá no início. Muito bom. Abraço. Vou correr.